Lá na minha terra existe um ditado popular que diz o seguinte: amigo meu não tem defeito, inimigo, se não tiver defeito, eu ponho. A resenha dessa semana aborda a amizade e a lealdade. Inclusive, eu ouso dizer que é o romance que trata a relação de amizade, uma das mais bonitas da literatura. É a amizade de um homem, de um trabalhador com um menino. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você a resenha da obra O Velho e o Mar, do escritor norte-americano Ernest Hemingway. Ernest Hemingway foi um escritor, jornalista, correspondente de guerra norte-americano e publicou seu primeiro romance, O Sol Também Se Levanta, em 1926. Recebeu o prêmio Pulitzer em 1953 pela obra O Velho e o Mar e foi laureado com o Nobel de Literatura no ano seguinte, em 1954. Ele é autor de muitas obras, de Adeus Armas, Por Quem os Sinos Dobram, Paris é uma Festa, O Sol Também Se Levanta, livros de crônicas, livros de suas correspondências de guerra. Foi inspiração para muitos autores, inclusive Gabriel Garcia Marques e Cormac McCarthy. O Velho e o Mar conta a história da amizade entre um velho pescador que enfrenta uma maré de azar e o seu amigo, seu companheiro de trabalho, Manolin, um menino que era seu ajudante e se vê obrigado a se afastar desse pescador que se chama Santiago. Por que ele se vê obrigado a se afastar de Santiago? Primeiro, Santiago não estava pescando nada, portanto Manolin não tinha o que levar para casa para ajudar a sua família. E segundo, de acordo com a cultura local, aquele azar do Santiago poderia ser contagioso, né? Ele podia passar para o Manolin e ninguém mais queria trabalhar com o Manolin também. No entanto, apesar dele se ver separado do Santiago, não poder ajudá-lo na pescaria, todos os dias eles se encontram. Todas as manhãs eles se encontram e ele leva a comida para o Santiago, porque o Santiago está passando fome. Ele não pesca, ele não tem o que vender e ele não tem o que comer. Então Manolin, ele ajuda o Santiago, levando alimentação para ele. Então, durante esse momento eles conversam. Ele ajuda o Santiago a enrolar a rede, enrolar a vela de pesca. Então, eles saem juntos de madrugada, eles estão sempre juntos, apesar de não mais estarem trabalhando juntos. Numa madrugada, Santiago decide, ele vai pescar um peixe grande. Ele decide. E para isso, ele arrisca a ir a uma distância no mar, ele vai para alto mar, numa distância que ele ainda nunca tinha chegado. Ele vai passar 3 dias e 3 noites distante da vila de pescadores. Repara como isso é emblemático. 3 dias e 3 noites. Para a gente pensar, Ernest Hemingway, ele remete Santiago a qual pessoa, né? A qual figura histórica. Nessa luta, ele sim, sozinho, vai pescar um peixe gigantesco e vai travar uma luta com esse peixe e depois com tubarões que vão tentar comer esse peixe. Então, por 3 dias e 3 noites, ele desaparece da vila.
deixando Manolín preocupado com seu destino e fazendo a população daquela vila de pescadores fazerem diversas conjecturas sobre o destino de Santiago. Durante essa sua batalha, essa sua luta com o peixe, ele vai travar um monólogo com ele mesmo e com o próprio leitor. Ele está sozinho, quem acompanha Santiago nessa luta é o peixe e nós, os leitores. E ele trava um diálogo com ele mesmo, né? Então nós, leitores, vamos saber as táticas que ele vai usar para dobrar aquele animal, a forma que ele vai fazer para se alimentar, para suportar o sol, a sede, a fome, né? O desejo que ele tinha de poder compartilhar com o Manolín aquele momento épico, aquela luta épica dele, né? Ele vai descrever. Santiago é um personagem, é uma figura riquíssima, carregada de símbolos. Apesar da sua idade e das adversidades que ele atravessa, ele continua lutando e demonstrando sua força interior. Ele não se dobra. Ele possui conhecimento, sabedoria, habilidades adquiridos ao longo de sua vida, indicando o papel, a importância da experiência. Sozinho lá no seu barco, travando aquela luta, ele representa a solidão do ser humano, a solidão humana, a solidão da humanidade e a luta dos homens contra a força, contra todas as forças da natureza. O mar, o sol, os tubarões, as aves, o próprio peixe gigantesco mostra o quanto que o homem precisa lutar e, ao mesmo tempo, conviver harmonicamente com a natureza. Ele precisa do peixe para sobreviver, ele precisa daqueles pássaros, porque são os pássaros que indicam que aquele local é um local bom para pesca. Ele precisa do sol, ele precisa do mar, mas ele precisa ter um relacionamento de respeito, mas também de dominação. Ele tem que dominar aquele peixe. Santiago representa a humanidade com as suas fraquezas, forças e realizações. Vamos pensar toda a história da humanidade, né? Tudo quanto que a gente já descobriu, construiu e também destruiu. É a típica jornada do herói. Ele representa Jesus Cristo. Quem é que passa 3 dias e 3 noites e depois ressuscita simbolicamente, né? Jesus Cristo, sua Via Crucis, porque Santiago, ele passa por uma Via Crucis, que é a Via Crucis do azar, de ir e voltar para o mar sem trazer nada da sua pesca. Depois ele vai para águas mais profundas e finalmente pesca um peixe gigantesco, mas precisa passar por essa luta por 3 dias e 3 noites, né? O menino Manolín, por exemplo, já vai representar a renovação e a esperança numa nova geração, que aprende com a experiência da geração anterior. Manolín, ele em momento nenhum fala para o Santiago desistir, fala que ele usa métodos obsoletos, muito pelo contrário, ele mantém a sua esperança de que Santiago vai pescar um peixe grande, que ele vai voltar a ter sorte. Ele representa a lealdade e a amizade. E como eu disse na introdução desse vídeo, eu ouso dizer que é a relação de amizade mais bonita da literatura, comparada, por exemplo, a Dom Quixote e Sancho Panza, na obra Dom Quixote, Elizabeth Bennet e Charlotte Lucas,
da obra Orgulho e Preconceito, Frodo e Sam no Senhor dos Anéis, que para mim são as relações de amizade mais bonitas da literatura. Se você lembra de outra, põe aqui nos comentários. Manolín e Santiago são um exemplo inspirador de amizade verdadeira. E numa época que nós vivemos, que as amizades verdadeiras são tão raras, as relações são tão baseadas na base do interesse, esse livro ele é bastante atual e necessário. Aprendizado e tradição, contraste com a solidão, a presença de Manolín na vida de Santiago ressalta a importância das conexões humanas, que nenhum homem é uma ilha. Apesar de sua independência e resistência, Santiago precisa do amor e do respeito de Manolín para se sentir conectado com o mundo, com a juventude, com a comunidade, com o futuro. Apesar de ser um homem solitário, sua jornada não é apenas sobre a pesca. A jornada de Santiago não é apenas sobre a pesca, mas sobre a busca por conexão e significado de sua existência. E é aí que mora o talento do autor, de Ernest Hemingway, porque ele não dá o peixe para o leitor, ele ensina a pescar. Ele vai transformando o simples em complexo e profundo. Ele vai convidando a gente a mergulhar aí além da superfície da história. Poderia ser uma simples história. Um velho pescador que é amigo de um menino que um dia trava uma batalha em alto mar para pegar um grande peixe. Mas ele vai além disso. Ele vai mostrando camadas desse personagem, dessas relações, mostrando significados ocultos e vai incentivando o leitor. Então o Hemingway, ele não faz o trabalho do leitor, mas ele ensina o leitor a pensar, a refletir, a interpretar essas relações, as camadas desses personagens. Ele mostra que sim, a simplicidade pode ser uma fachada para a complexidade, para questões mais profundas. A relação entre Santiago e Manolín, por exemplo, ela é uma combinação entre um amor paternal e um amor fraternal. Como um pai ou um mentor, Santiago, ele cuida, ele ensina os segredos da pesca e da vida para Manolín. Ao mesmo tempo, eles compartilham uma amizade profunda e leal, como dois irmãos. Essa relação complexa é um dos aspectos mais tocantes dessa obra, que explora a ideia de que as relações humanas, elas podem e são multifacetadas e transcendem a categoria simples. É interessante que neste livro não há personagens femininas de destaque, relevantes. No entanto, ele aborda questões que a sociedade considera femininas, como a vulnerabilidade, a solidão, a resiliência. Pelo contrário, Hemingway, ele vai mostrar que esses sentimentos, eles não são exclusivos do gênero feminino. E o autor desafia os estereótipos de masculinidade tradicional, apresentando um personagem masculino que é vulnerável, sensível e emocionalmente profundo, mostrando sim que homens podem ser vulneráveis e sensíveis, que os rústicos também amam. A abordagem revolucionária para a época e muito relevante para os dias atuais, porque a gente ainda tem essa ideia que homem não chora, que sensibilidade é coisa de mulherzinha, né? E Hemingway, naquela época, já mostra o contrário.
O autor mostra que vulnerabilidade e emoção não são fraquezas, mas são sinais de força e humanidade. Ler O Velho e o Mar é sim mergulhar em águas mais profundas. Eu aguardo você semana que vem com mais uma resenha aqui no canal. E se você assistiu esse vídeo até o fim, eu faço aquele pedido: curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, porque isso ajuda que o algoritmo entregue o meu vídeo para outras pessoas que gostam de literatura. Tchau!